Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse podcast especial do mês de dezembro. E nós temos a honra de ter uma pessoa muito especial aqui com a gente para dar uma direção aí até para 2024, né? Não sei quando você vai assistir isso aí, mas vamos lá para esse podcast especial. Fernanda Boaventura, seja muito bem-vinda! Que honra, pastora! Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter vindo, né? Sempre um prazer ter você aqui. Sabe que quando a gente gosta, a gente chama mais de uma vez, né? Então, o que faz com que a gente perceba é exatamente isso, né? Que honra! Deixa eu já começar te perguntando. Nosso podcast fala sobre novos começos. E a gente quer saber como é que foi o começo da Fernanda com Jesus. Com Jesus, eu tinha 27 anos. Até aquela data, eu não tinha conhecido, ninguém tinha pregado Jesus para mim, por incrível que pareça. Sério? Mas depois que pregaram, eu tive as minhas questões. Eu fui de uma história muito no espiritismo, no esoterismo. Minha mãe é ecumênica, então tudo que tivesse Deus pode ir, minha filha. Tem Deus, pode ir. Então, abria tarô, pastora. Eu vim desse mundo aí, desse universo, sempre procurando resposta de quem eu era e o que eu vinha fazer neste mundo. Mas aos 27 eu conheci Jesus numa célula, num grupo de crescimento, né? Que é o que vocês têm aqui. E depois que eu fui para o encontro, eu me apaixonei por aquilo que Deus tinha de proposta para minha vida. Deus. Então esse foi o meu começo, vai fazer 14 anos, eu nunca mais olhei para trás e eu tenho absoluta certeza que eu não tenho para onde ir. Eita. Esse é o meu lugar, mas foi maravilhoso. Mas você hoje é conhecida por falar sobre temperamentos. E como é que foi esse início, então, de você aprender e descobrir, né, sobre temperamentos? Como é que foi esse estudar sobre isso? Para você ver como que Deus já está te preparando, sinalizando ali o nosso propósito desde sempre, né? Independente de a gente estar com ele ou não. Eu conheci os temperamentos nessa minha fase esotérica, numa escola de dança que eu participava, e lá eles aplicavam teste de temperamento. Então eu descobri que eu era fleumática, mas naquele momento ali só me serviu de explicação. Não me deu um guia, não me levou a procurar ser melhor do que aquilo que eu tinha como um padrão comportamental. Quando eu conheço Jesus aos 27, já estudo isso desde 2006, ali o negócio começou a fazer mais sentido porque eu entendi que tinha um propósito. Nós precisávamos evoluir para sermos como Jesus era. Amém. E aí, quando eu entendi que eu, fleumática, precisava ser como Jesus, eu falei, então eu não posso permanecer nessa minha natureza. Eu tenho essa essência, mas eu preciso ser melhor do que aquilo que eu tenho de naturalmente. E aí eu conectei espiritualidade, os temperamentos e montei um plano de melhoria. E aí sim o negócio fez sentido. Glória a Deus. E Fernanda, uma coisa que você falou que é muito importante é que você falou assim, quando você conheceu o seu temperamento, isso serviu de explicação. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela fala assim, poxa, eu sou fleumático, né, por exemplo. E a gente já vai falar um pouquinho, né, de tudo isso aí. Mas a pessoa fala assim, não, eu sou assim. Eu sou assim, é por isso que eu sou assim, e quem quiser tem que me engolir, não é isso? É isso, e usa muito para argumento, né, para justificativa, muleta, até para justificar falhas. Tem muita gente utilizando da maneira errada esse conhecimento. Pois é. Fala um pouquinho, então, dos temperamentos pra gente, vai? Então, os temperamentos são 4, né? Sim. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um desses temperamentos tem uma fraqueza dominante e as suas forças. Então, quando eu falo em temperamento, eu preciso associar fraqueza e fortaleza. Certo. Todos nós temos um temperamento, só um temperamento, nós não temos mais de um, essa é a linha que eu defendo. E quando eu falo em temperamento, eu preciso então aceitar que eu tenho minhas forças e preciso evidenciá-las, elas têm que me apresentar para o mundo, e as minhas fraquezas eu preciso canalizar, eu preciso controlar. Eu preciso deixar que o Espírito Santo em mim possa me desenvolver a temperança para que as minhas fraquezas não apareçam. Amém. Esse é o objetivo. Ok. E é assim, então você falou um pouquinho do fleumático, né? E na verdade você, até um outro momento que você teve aqui, você falou isso. Falou, gente, eu sou fleumático. Qual que é essa característica do fleumático?
Dentro de uma normalidade, né? Tá. O que define? Então, o fleumático, ele tem uma reação lenta. Então, ele pensa devagar, ele age devagar, ele fala devagar. Todas as decisões dele é pautada depois de muito... Calma, vai dar certo, para que essa pressa? Ele é a pessoa da calmaria e da tranquilidade. Então, ele nunca vai ter pressa para quase nada. Então, nada é urgente para o fleumático. E ele preza por paz. Então, ele vai ceder, ele vai abrir mão, justamente porque ele não quer conflito. Então, essa é uma característica principal e é uma força. Só que a força em excesso se torna uma fraqueza, porque a paz em excesso pode te tornar uma pessoa apática e passiva. Passividade, né? Faz você, de repente, se isentar quando você precisava se posicionar. E muitas vezes a pessoa não vai viver os propósitos de Deus, porque ela vai aceitar que ela é uma pessoa passiva. Acomoda. É isso mesmo que a senhora falou. E o fleuma, ele tem essa tendência sempre. Então, o que um fleumático, quando ele se identifica, ele precisa fazer? Buscar iniciativa e proatividade para vencer essa passividade, essa apatia, que é um desafio dominante, ou seja, é uma fraqueza dominante do fleumático. Entendi. Tá, fala de um outro, já que... Vamos falar do Vitor, né? Já que o Vitor não tá aqui. Vamos falar do marido, né? O meu marido é o oposto de mim, ele é colérico. Então, o colérico é o oposto do fleumático. O colérico, ele tem iniciativa para tudo, ele é rápido, ele pensa rápido, ele fala rápido, ele executa rápido, ele é realizador. Então, é a pessoa do resultado. Desde pequenininho sabe o que quer da vida e tem esse processo de iniciativa, de proatividade, de liderança. São as forças do colérico. Só que esse excesso pode também produzir uma fraqueza. Arrogância, muito acelerado. Então, é geralmente conhecido como estressado, nervoso, grosso, fala de uma maneira que machuca. Então, o colérico, com as forças dele dominada, ele é a melhor pessoa do mundo. Porque pensa só, uma pessoa que realiza, dá resultado, procura solução, ele vai dar solução e vai resolver. Só que, por outro lado, nos relacionamentos, ele acaba sendo um pouco mal interpretado, porque fala na grosseria e acaba machucando. Então, o que esse colérico precisa procurar para equilibrar, para o Espírito Santo colocar nele uma temperança? Mansidão e humildade. Porque assim ele consegue ouvir melhor as pessoas, ele consegue falar de uma maneira mais gentil com as pessoas. Então, se o colérico entra nessa temperança, ele já consegue, então, amadurecer e mostrar suas forças. Assim como o colérico, quando ele tem iniciativa, o fleumático, quando ele tem iniciativa e proatividade, ele também consegue vencer a sua passividade. Que legal. Vamos lá, sanguíneo, então. Sanguíneo também tem essa questão de ser rápido. Então, também tem esse impulso, né, de fazer. Só que o sanguíneo, ele é mais da criatividade, das ideias, falante, sociável, influente, popular. Todo mundo gosta de ter um sanguíneo por perto porque ele é super divertido. É a pessoa que conta uma piada no velório e tá tudo certo. Mas é extremamente gentil e gosta de agregar e acolher pessoas. Só que, nessa vontade, dessa criatividade de estar sempre em busca de novidade, o que ele acaba fazendo? Sendo inconstante. Ele não é disciplinado. Contrário do colérico, que é focado, o sanguíneo é desfocado. Se ele está aqui com a senhora e vem uma nova ideia, ele desfoca daqui e vai para uma nova ideia, com facilidade. Então, ele começa muito bem as coisas, mas não termina, sendo uma pessoa indisciplinada e inconstante. E isso é um problema, porque as pessoas acabam não sabendo se pode contar com ele. Porque ele diz que vai e não aparece, marca compromisso e não cumpre com a palavra. E aí, o que esse sanguíneo precisa fazer para evidenciar suas forças e canalizar suas fraquezas? Ele precisa se disciplinar. Ele precisa ser constante, ele precisa ter rotina, ele precisa não deixar que as emoções guiem ele, caso contrário, ele vai estar sempre nessa coisa de montanha-russa, 880, quero muito e daqui a pouco não quero mais nada. É uma característica que ele precisa dominar. Olha aí, gente, olha aí, já vai pegando. E vamos para o último, então, que a gente tem aí o melancólico, né? Que é o oposto do sanguíneo. O melancólico, ele é detalhista, perfeccionista, zeloso, ele tem um comprometimento, uma lealdade muito própria dele e é extremamente profundo e sensível. Então, quando a gente olha essas características que são forças para ele, se ele não dominar essa profundidade, sensibilidade, pode levá-lo a viver um tempo de pessimismo.
Então, fica pessimista, reclamão, vitimista, nada para ele é satisfatório, está sempre colocando ali, mas podia ser melhor. Então, parece que está sempre insatisfeito. E você imagina conviver com uma pessoa desse jeito? Acaba gerando muito ruído no relacionamento e ele se culpa muito por ser assim. Então, o que ele tem que fazer? Buscar leveza, buscar dominar esse pessimismo com o quê? Com a palavra de Deus, trazendo esse olhar mais positivo diante das pessoas e do mundo, para que ele possa superar aí essa questão de ser muito pessimista. Fernanda, uma coisa que é muito interessante, né? Eu vejo realmente Deus levantando você nesse tempo para falar sobre esse assunto, porque nós temos muitas pessoas que amam ao Senhor, amam de verdade ao Senhor, mas muitas vezes não avançam na vida por falta de autoconhecimento, né? Como encontrar esse equilíbrio, né? Porque, na verdade, a palavra de Deus vai ser o respaldo para tudo isso, né? Mas como não partir apenas para a linha do autoconhecimento, né? Como ter o Senhor no centro de tudo isso? Tem uma frase do Rumi, que é um filósofo, e ele é cristão, e ele fala que quanto mais você se conhece e conhece a sua alma, mais você conhece a Deus. Amém. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, que o nosso foco aqui é sermos parecidos com Ele. E você encontra fraqueza em Cristo? Não, né? A gente encontra controle o tempo inteiro, ou do domínio. O fruto do Espírito Santo está nele. E nós precisamos acessar o fruto do Espírito Santo, né? Bondade, benignidade, paciência. Tudo isso precisa estar acompanhando o nosso processo de autoconhecimento. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço, porque Ele me criou, Ele me revela quem eu sou. Esse processo separado vai levar a gente para o homem no centro, sabe? Aquele processo que você vira o centro da sua vida. Mesmo. Exatamente. Quando a gente conecta a espiritualidade com o autoconhecimento, aí é perfeito. Porque Deus vai revelar quem Ele é, quem Ele criou você para ser. Está lá em Salmo 139, né? Que Ele nos criou de forma paciente, com calma, e Ele nos criou de forma maravilhosa, corpo e alma. Então, se Ele criou tudo o que nós somos, é Ele quem tem que responder quem a gente precisa ser e quem a gente tem sido. Então, o autoconhecimento acompanhado da espiritualidade é o que vai nos levar, por exemplo, a não ter mais crises no casamento e querer abandonar, a não ficar dando voltas num ciclo vicioso de uma vida que não tem prosperidade, sabe? Então, o autoconhecimento conectado à espiritualidade é o que vai fazer com que a gente flua no nosso propósito. É isso que eu tenho aprendido e vivido na minha vida, pastora. Ai, amém. E assim, as pessoas não correm o risco, de repente, puxa, agora eu sei quem é melancólico, quem é fleumático, de começar a colocar as pessoas, né, categorizar as pessoas. Não, você é assim porque você é fleumático, né? E como é que as pessoas, o que você aconselha, né? O que você sugere para que as pessoas ajudem realmente umas às outras, principalmente os cônjuges, né? Mas eu acho que isso serve para todos, de modo geral, de uma maneira sensata. É muito importante essa sua pergunta, porque a gente encontra muito isso. E gera uma resistência com o conhecimento justamente porque está sendo rotulado. Então, eu não posso olhar para uma pessoa que teve um contexto, uma situação, um recorte de grosseria e falar que ela é colérica por isso. Né? Nós não somos só temperamento. O ser humano tem temperamento, que é a nossa natureza, é aquilo que a gente é. Nós somos personalidade, que é aquilo que eu vou me tornando ao longo da minha trajetória de vida. E nós temos caráter, que é a nossa capacidade de escolhas entre certo e errado, bem e o mal. Então, diante de um ser humano que não é só temperamento, que é um ser humano complexo, existe ainda a experiência que ele viveu. Então, a senhora pode ser colérica e eu posso ser colérica. Nós não somos iguais. Porque a senhora teve a sua vivência e eu tive a minha. Então, reduzir o ser humano a um temperamento é um erro gigantesco. Primeiro porque nós não somos só temperamento. Então, nós já, com Jesus, então, a gente tem a capacidade de todos os dias nos transformar em algo melhor. Então, quando eu olho para uma pessoa e quero reduzir, você é assim porque você é colérico, eu estou mais atrapalhando o processo dela de autoconhecimento do que contribuindo. Porque, geralmente, pastora, quando a gente faz essa pontuação, eu estou pontuando fraqueza. Eu não estou pontuando as forças. Você é assim porque você é colérico. Geralmente é porque foi grosso, foi agoniado, foi nervosinho. E aí a pessoa reforça a fraqueza. E quem é que cresce? Quem é que melhora com reforço negativo?
E a gente tem uma tendência muito grande, né, em fazer reforço negativo. É muito mais fácil para a gente falar, olha, você fez isso, você é isso, do que a gente tentar extrair aquilo que tem de bom. E é uma coisa muito forte na vida de Jesus. Sim. Jesus, quando ele estava nessa terra, esses dias eu estava meditando sobre isso, que Jesus, sempre que ele se encontrava com uma pessoa, eu não estou falando dos fariseus que vinham com arrogância e com segunda intenção, porque a esses Jesus realmente confrontava. Maravilhosamente. Mas as pessoas, os pecadores mesmo, Jesus não lançava em rosto. Você pega ele com a mulher adúltera, ele em nenhum momento fala que ela é adúltera. Ele não fala nada sobre quem ela foi. Ele fala, os teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Né? Ele está falando, olha daqui para frente. Então, ele está chamando ela para viver realmente um tempo novo mesmo que ele tinha para ela. Então, eu penso que nós, como cristãos, precisamos aprender a puxar para fora, né? Então, existe um Cristo dentro da Fernanda. Isso. E esse Cristo está sendo formado. Eu preciso trazer ele para fora. Eu preciso chamar ele para fora, né? Eu tenho dito que esse é o nosso papel. Como pequeno Cristo, não é só, eu fico 24 horas em oração. Essas 24 horas em oração te faz lançar um olhar de Jesus para o seu próximo quando ele peca, quando ele falha, quando ele não corresponde às suas necessidades, expectativas. E nós, como mulheres, então, nesse papel de sermos a que acolhe, né, ajudadora, auxiliadora, nós somos essa mulher que recebe. Nesse nosso papel de mulher, nesse lugar, eu preciso ainda mais querer ser essa pessoa que não acusa. Se eu tiver que falar, que eu fale para reflexão, não para julgamento. Mas nós estamos vivendo num mundo de todos nós com martelo na mão, sendo juízes, quando, na verdade, e a nossa vida? Exato. Né? Quais são os frutos que a gente tem produzido? E até você tocou um ponto muito importante, eu tenho até comentado isso com muitas mulheres também, que a palavra de Deus diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa. E eu fico pensando, por que esse texto, a edificação da casa, só, entre aspas, né, a Bíblia refere à mulher. Não é porque não cabe o papel do homem, mas porque eu penso que Deus compartilhou algumas habilidades com a mulher, que ela realmente vai conseguir fazer isso se houver sabedoria. Então, assim, é muito desafiador, né? É muito importante a gente ter esse autoconhecimento e, além desse autoconhecimento, a gente colocar em prática, né? E aí, realmente, só o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo, né? Tem que pôr em prática. E é sempre isso que eu falo nas minhas palestras. Meu objetivo, quando eu comecei, meu não, né? Mas que o Senhor plantou no meu coração, quando eu comecei a compartilhar desse tema especificamente nas minhas redes sociais, foi: eu preciso dar um caminho de saída para essa pessoa que, de repente, já está desesperançosa. Eu já tentei de tudo, já orei, já dizimei, já fiz de tudo. Eu não consigo ser mais calmo. Eu sou irado. Como é que eu faço? Eu preciso, para ela, dar esperança. A gente está lutando todos os dias, pastora. Todos os dias a gente luta contra as nossas misérias. Mas eu preciso ter esperança de que amanhã, de repente, eu não vou ter o mesmo erro. Eu vou ter outros erros, mas não mais o mesmo. Sim. E quando nós estendemos nossa mão, como ser humano, como mulher, a gente dá essa esperança para o outro. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Ele olhou para ela e falou: vem cá, você não é isso, não estou te reduzindo a esse fato, mas vai, não peca mais. Né? Ele não aplaudiu o pecado dela, Exatamente. Ao contrário. Não foi conivente, Não foi conivente, mas ele deu esperança. Exatamente. Você não é isso. Exatamente. Vai. É isso que a gente deve fazer. Primeiro com a gente, quando olhamos no espelho, você não é seu erro. Eu não sou o meu erro, eu não sou minhas misérias, eu não sou meu temperamento. Vai, não pecas mais. E até porque também. A gente já tem um acusador, né? Já tem alguém que faz esse papel tão bem. E eu penso que nós, cristãos, precisamos orar, pedindo esse discernimento para o Senhor de uma maneira geral, né? E ele começa com esse autoconhecimento, eu penso, né, sobre a importância disso. E eu penso que durante muitos anos, isso não foi falado, né? Nas igrejas, pelo menos não. Então, a gente... É como se a gente fosse duas coisas totalmente diferentes. Então, eu sou um ser espiritual. Só espiritual. Mas... E aí você vê pessoas sofrendo, casamentos sendo destruídos por falta de sabedoria, pessoas não prosperando. Eu trabalhei durante muitos anos com gestão de pessoas. E uma das coisas mais tristes que eu percebi durante esses muitos anos é que muitas pessoas, elas... eram ótimas profissionais, tinham conhecimento técnico, mas elas eram péssimas de relacionamento. Elas, muitas vezes, perderam oportunidades na vida porque não tinha como elas crescerem por causa de relacionamento. E até hoje, né? A gente está cheio de informação e com pouca gestão desse conhecimento que a gente tem adquirido. E é o que a senhora falou.
A igreja, ela tem, sei lá, 3 cultos na semana. De repente, a pessoa vem 3 cultos na semana e ela continua com os mesmos problemas, patinando nos mesmos erros. Por quê? Porque, de repente, ela não olhou para dentro, ela está olhando para fora. Está esperando, de repente, que Deus faça, e Deus está falando marche. Está esperando, de repente, que a pastora venha e resolva o problema do casamento dela, ou que o marido dela mude, quando, na verdade, é ela que tem que dar uma melhoradinha no E vice-versa, ela é, né? e vice-versa. Então, às vezes, a gente cruza os braços, ou então não, Deus vai fazer. Deus já fez, Ele já te constituiu. Existe em você toda a capacidade de ser como Ele. Ele já nos deu esse presente. Agora é a gente que tem que marchar. Com e o que é certeza. o marchar, né, pastora? É estudar, é ler, é buscar conhecimento, é ter pessoas que possam ser para nós um ouvido da sabedoria, daquilo que de repente falta o entendimento. Porque nós não somos seres únicos e vamos nos isolar, a gente precisa um do outro. Nós não somos ilhas, né? O tempo inteiro a gente precisa de um do outro, né? E uma coisa que você falou aí que eu acho muito importante, quando a Bíblia fala sobre o filho pródigo, ela fala que ele caiu em si. Sim. Cair em si é cair dentro de si, né? É cair para dentro mesmo. É esse Perfeito. o significado do cair em si, é cair para dentro. Então, eu penso que tudo vai começar a mudar na nossa vida quando a gente cair em si, quando a gente cair para dentro e não ficar esperando a mudança do outro, a transformação do outro, a mudança da igreja, a mudança das pessoas, né? Tem que acontecer conosco mesmo, né? E você vê que até o processo de a gente aceitar Jesus é um olhar para dentro, né? Com certeza. Eu tenho que aceitar que eu preciso de alguém que está aqui sobre mim, né? Sobrenaturalmente. Que talvez guie a minha vida, que vê aquilo que eu não consigo enxergar. Isso é um processo de olhar para mim. Isso é um processo de aceitar minhas misérias. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais pecadora eu sei que eu sou. Sim. Porque a santidade dele me confronta nos meus pensamentos que não são tão santos, na minha maneira de falar que não é tão santa. Então, esse processo com Jesus, ele nos starta para olhar para nós o tempo inteiro. Sim, É com tão certeza. lindo, né? Bom, esse podcast ele vai passar em dezembro. Quais os conselhos ou as sugestões que você dá para uma pessoa que quer dar uma guinada na sua vida? A gente já falou bastante coisa aqui, né? Com certeza, a gente já deu várias dicas aqui. Mas o que você sugere para que alguém realmente não mude apenas no calendário, né? Não vire só a folhinha, mas que ela possa gerar um tempo novo na sua vida em 2024? Bom, eu vou sugerir para que essa pessoa ela faça um diagnóstico de quem ela foi em 2023. E que esse diagnóstico seja de maior honestidade que ela puder possível. Que não é para ela se vitimizar e ficar, ai, tadinha, tá vendo, eu não dou conta. Não, mas para que ela assuma a responsabilidade do que ela foi em 2023 em todas as áreas da vida dela. Porque eu não consigo modificar aquilo que eu não identifico. Então, se eu vou para 2024 sem esse diagnóstico sincero, honesto, põe um louvor, faz um jejum e fala, Espírito Santo me revela. Por que eu não alcancei? Por que eu não fui? Por que eu não fluí? Por que não aconteceu? E anota ali o que dependia de você e você não fez, ou que você fez de uma maneira que não era para ter feito. E aí sim, você pode traçar 2024 muito mais na luz do que na cegueira. Por que muitas vezes a gente faz quando a gente vai para um próximo ano? Esse ano foi difícil porque é o governo. Esse ano foi difícil porque eu mudei de emprego. Esse ano foi difícil porque meu marido... Aí a gente começa a justificar. Se eu não tenho controle disso, pastora, Não infelizmente. Mas se eu tenho controle do que está aqui, a minha gestão é controle meu. Então eu posso, com a minha gestão, se eu mudar 2 coisas de 2024, eu já vou ter ganhado e muito no final do ano. Então tem que ser simples. Porque senão a gente complicado, a gente não faz. É verdade. Gente, nossa vontade é fazer um podcast bem longo, mas a gente tem um compromisso aqui na sequência e a gente não vai conseguir estender muito. Porém, eu vou pedir para a Fernanda deixar aqui as redes sociais dela. E a Fernanda tem um livro maravilhoso que a gente nem trouxe, né? A gente devia ter trazido aqui para mostrar. Mas tenho certeza que nas redes sociais dela você vai encontrar que são os 4 temperamentos, né? E a espiritualidade. E os 4 temperamentos é a espiritualidade. Então, você pode adquirir o livro, conhecer mais. Vai ser uma grande ferramenta. E quais são as redes sociais para o pessoal estar te seguindo? A Fernanda Boaventura, em todas as redes. TikTok, YouTube, LinkedIn e Instagram.
É isso aí. E, gente, então tá aí, tá feito, né, uma apresentação para você de algo que pode gerar uma transformação na sua vida. Você pode ter um novo começo. E nós desejamos esse novo começo para sua vida. Então vai lá, faz essa autoanálise e eu tenho certeza que Deus tem algo novo para você. Fernanda, muito obrigada, né? Nós vamos ter mais um tempo aqui ainda, né? Mas muito obrigada por ter vindo, que o Senhor continue usando a sua vida. Obrigada por dizer sim para esse chamado e continuar estudando, né, se aprimorando para aquilo que Deus tem para sua vida. Que o Senhor te abençoe, você flua e frutifique em tudo. Você, o Vitor Aurora, que Deus abençoe grandemente, viu? Amém. Obrigada, pastora. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu sou sua fã. A senhora é uma inspiração. Amém. A sua história inspira muito mulheres. Então, eu oro para que 2024 o Senhor te explane para todo o mundo. Amém. E que a gente possa conhecer um pouco mais e beber dessa sabedoria que a senhora carrega. Amém. Obrigada, Glória a viu? Deus. Obrigada pelo carinho. Gente, beijo. Deus abençoe. E até o nosso próximo podcast especial. Aguardamos vocês.